Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. É um prazer estar recebendo todos vocês aqui na nossa Casa FECOV, mais uma nossa reunião que estamos fazendo, o nosso estudo da segunda-feira, que será com o nosso expositor, o Hanna, novamente. Então, nós vamos começar fazendo a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição que saiu foi a lição 109. A lição chama Nisto Conheceremos-nos. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João, capítulo 4, versículo 6. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade os que nos aborrecem, cooperando espiritualmente pela ação e pela oração, em benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no Supremo Poder como luz inapagável no coração. Perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade. Descortinado em ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Então, que essa lição de hoje, ela fica para a nossa reflexão de hoje, e a gente vai pedir aos irmãos para que fechem os olhos, para que possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, estamos mais uma vez aqui reunidos, separados fisicamente, mas conectados em mente e em coração. Pedimos, Mestre, que abençoe todas essas tarefas que a nossa Casa FECOV terá essa noite, que o Senhor possa estar realizando os trabalhadores para que todos os trabalhos corram de acordo com a Tua vontade. Pedimos, Mestre, que ampare também as outras casas espíritas, as outras igrejas que terão estudos e trabalho essa noite. Pedimos, Mestre, pelo nosso expositor da noite, o nosso Hanna, pedindo para que ele possa estar nos passando o seu estudo, as suas informações com clareza, para que ao final possamos ter entendido e aprendido mais um pouco. Seja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos passar a palavra para o nosso Hanna, para que ele possa estar começando o estudo. E quem quiser colocar alguma pergunta, pintar alguma dúvida durante a exposição do tema, é só colocar no chat que a gente vai estar passando para que o Hanna possa estar nos respondendo. Se não tiver como passar no momento da
pergunta, a gente passa ao final do estudo para que ele possa estar respondendo. Ok? Então, a gente agradece a presença de todos. Aqui, de novo, novamente. Hanna, meu amigo e meu irmão, a palavra é toda sua. Bom estudo para você. Muito obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos. É sempre muito confortador, confortante, né? Quando a gente inicia um estudo e uma leitura aberta ao acaso vem reforçar a temática da noite. Isso nos significa a presença dos amigos espirituais, amparando os trabalhos e direcionando, né, os nossos pensamentos e as nossas reflexões no sentido da mensagem que eles querem nos passar. Hoje não foi diferente de outras vezes. Acho até que eu nem precisaria fazer o estudo se a gente parar para refletir e analisar a mensagem que foi aberta do Vinha de Luz. Bom, nós temos estudado, e continuaremos, se não houver nenhuma mudança no planejamento, o tratamento da obsessão, né? A desobsessão, que nós trazemos como um subtítulo desse estudo, Reconcilia-te com os teus adversários. É a forma de nós tratarmos esses problemas que trazemos do passado e que precisam de pacificação para que a gente possa caminhar juntos com aqueles com os quais tivemos desavenças, aqueles aos quais trouxemos algum prejuízo, no caminho da nossa redenção. E dentro dessa linha do estudo, nós trouxemos, na última reunião nossa, a necessidade da reforma moral. E hoje estaremos trabalhando o poder da oração. É bom lembrar, como a leitura inicial nos trouxe, que os companheiros com os quais nós estamos lidando, eles não estão dispostos ainda, no momento, a essa reconciliação. Eles ainda estão muito presos às questões que envolveram e machucaram muito o seu coração, os seus interesses, de maneira que nós não podemos ter a expectativa de resolver um problema desse simplesmente porque nós estamos despertando para a necessidade dessa reconciliação. É preciso que a gente respeite o tempo do nosso irmão e, enquanto isso, ele estará, com certeza, trabalhando contra a nossa paz, contra a nossa harmonia e trazendo todo esse cabedal de problemas que ele consegue reunir e colocar como tropeço para os nossos passos. Mas, como disse a lição inicial, se nós tivermos a sabedoria e conquistado o suficiente crescimento moral, nós vamos levar esses tropeços como dádivas de construção do nosso futuro, entregando na mão do Senhor a nossa boa vontade em obter essa pacificação. Teremos, como em outra lição nos é dito por Emmanuel, teremos a nosso lado o bom direito, o direito daquele que quer a paz. Mas temos também a consciência que nós queremos trazer conosco esses companheiros que hoje têm estado empenhados em serem tropeços na nossa caminhada. Bom, todos esses problemas que a gente lida com eles, obsessão, as enfermidades, todas as dificuldades que a vida nos coloca em frente, elas estão classificadas como provas ou expiações na nossa existência atual. E nós precisamos tratá-la dessa forma. Nós precisamos ter em mente que não adianta nós ficarmos revoltados e ficarmos desesperados com essas situações que nos envolvem. Nós temos de ter serenidade, equilíbrio e buscar o caminho certo para que se solucione. O Allan Kardec, no livro A Gênese, ele
firma uma posição muito clara para a gente. É a necessidade do fortalecimento da alma. Então, ele traz, no livro A Gênese, né, para se evitar as doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é mister fortalecer a alma. Então, do mesmo jeito que as doenças resultam de um momento de fraqueza, de imperfeição física, né? Por exemplo, uma baixa imunidade torna o nosso corpo acessível a uma série de influências que podem nos trazer doenças, podem nos trazer problemas físicos, né? Da mesma forma, fazendo analogia, a obsessão ela é sempre o resultado de uma imperfeição moral. E ela ocorre, dentro dessa analogia, devido a uma baixa imunidade espiritual, igual nós temos uma baixa imunidade física, né, que nos favorece a doença física. Nós podemos enxergar a obsessão como um momento de uma baixa imunidade espiritual que possibilita que nós agasalhemos em nós o ataque que esse espírito imperfeito, esse espírito às vezes mau, está desferindo contra a gente, né? Kardec ainda complementa, numa edição da Revista Espírita, por sua vontade, pode sempre o homem sacudir o jugo dos espíritos imperfeitos. Ou seja, por sua vontade, ou seja, ele está colocando aí um atributo do espírito que é a vontade. Nós podemos sacudir o jugo dos espíritos imperfeitos. Se o constrangimento chegou ao ponto de paralisar a vontade, então a vontade de uma terceira pessoa pode substituí-la. Ou seja, nós temos condições, temos recursos, mas se o grau de obsessão chegou a tal forma que bloqueou o nosso senso de vontade, a nossa energia de lutar, os recursos de terceiros poderão nos ajudar. Nós vimos no estudo anterior a reforma moral como sendo a ferramenta para a fortificação da alma, né? Nós vimos a recomendação de Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, nos recomendando que, ao final do dia, nós interrogássemos a nossa consciência sobre tudo que se passou no nosso dia, sobre tudo que nós fizemos. E nessa revisão dos fatos, nós nos questionássemos se nós faltamos com algum dever a alguém, se alguém teve motivo de queixa em relação à nossa postura, e para a gente ir fazendo essa pesquisa, essa perquisição, até chegarmos à raiz do problema que nos fez agir de uma maneira não adequada. Aí nós estaremos desvendando para nós uma imperfeição moral que precisa ser combatida. No livro Nas Pegadas do Mestre, Vinícius, é o pseudônimo do autor, ele nos diz: devemos ocupar nossa mente e nosso coração com o que é puro e bom, de modo que não haja lugar para o que é impuro e mau. Então, nós estamos buscando para nos protegermos, né, espiritualmente, a maneira de lidarmos com isso é ocupar mente e coração com o que é puro e bom. Tudo aquilo que nos desvia do bem, tudo aquilo que nos desvia do bom caminho, estará favorecendo e facilitando o acesso dos espíritos inferiores ao nosso campo espiritual. Bom, hoje nós vamos, então, trabalhar sobre o poder da oração no combate às obsessões, e vamos começar com algumas citações que vão direto ao ponto. Allan Kardec, ainda na Gênese, ele fala sobre a necessidade do hábito da prece. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então, é o caminho que ele nos dá, colocando como referência a prece. Manuel Filomeno de Miranda,
no livro Painéis da Obsessão, ele traz a oração, porquanto desdobrada na ação superior, representa a psicoterapia antiobsessiva mais relevante que está ao alcance de toda e qualquer pessoa responsável de boa vontade. Ele, então, coloca a nossa boa vontade em nos defender através da oração, como sendo o acesso a essa psicoterapia antiobsessiva. Num outro momento desse mesmo livro, ele faz uma observação que, no momento em que a pessoa está com a sua mente obliterada pelos ataques que recebeu, que ela está fragilizada e sem condição de defesa, o trabalho dos espíritos benfeitores, de certa forma, é até mais facilitado para bloquear os ataques que nós estejamos sofrendo. Depois de liberto dessa camada mais forte de energia que o obsessor depositou em nosso campo perispiritual, passa a ter efeito a nossa vontade. E muitas vezes nós ainda não despertamos para essa vontade. Muitas vezes nós ainda estamos presos a todos os problemas que nos levaram a ter esse caso de obsessão. Ainda estamos presos às paixões, ainda estamos presos ao orgulho, à vaidade. E aí, então, o trabalho deles fica mais difícil, porque nós deixamos de cooperar. Em alguns casos, até favorecemos o acesso dos espíritos que eles já tinham conseguido nos afastar. Então, cabe a nós a defesa do nosso organismo. Nós vamos fazer o nosso estudo da oração com esse foco no trabalho de proteção à obsessão. O tema oração é muito vasto. Nós poderíamos fazer um seminário sobre oração, que não faltaria material de estudo. Mas nós vamos focar nas citações que têm acesso, têm correspondência com o tratamento da obsessão. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo especialmente dedicado para a oração. É o capítulo 27. O título dele é Pedi e Obtereis. E temos também o capítulo 28, que é uma coletânea de preces espíritas, que nós vamos também trabalhar o que Kardec nos traz através dele. Pedi e Obtereis, capítulo 27, como eu disse, ele é composto pelos seguintes tópicos. Primeiro, o Pedi e Obtereis. Depois, a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E a instrução dos espíritos, que nos falam sobre a maneira de orar e a felicidade que a prece proporciona. Desse capítulo tão extenso, nós vamos extrair só uma passagem. É de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Muitas vezes, esse seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, leva as pessoas a acharem que tudo aquilo que for pedido será oferecido, será atendido. Mas o espírito do evangelista, quando trouxe essa frase, não é exatamente esse, não. Porque Deus nos trata da mesma forma que nós tratamos aos nossos filhos, com critério, naquilo que nos é conveniente, naquilo que é de acordo com os nossos interesses reais e não nossos interesses temporais e passageiros. Então, ele não nos permitirá, não nos oferecerá aquilo que nós queiramos que seja prejudicial a nós. Nós poderemos até continuar perseguindo e alcançar,
mas não pela graça divina. O que Deus sempre nos concede, Kardec traz isso com muita clareza, se a gente pedir confiança, coragem, paciência e resignação. A resignação, ela é fundamental, porque muitas vezes nós estaremos diante de um problema que nós não teremos recursos imediatos para resolver. Então, nós precisamos ter a paciência, a coragem e a confiança que nós vamos chegar ao nosso objetivo. Deus também vai nos conceder os meios de, por nossos próprios esforços, tá? E através da sugestão dos espíritos que nos acompanham, protegendo, nos darmos caminho para que a gente siga. Então, Kardec diz: Deus assiste os que ajudam a si mesmos de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possuem. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. No caso do tratamento da obsessão, nós não vamos conseguir isso sem a nossa participação. E quando eu digo a nossa participação, eu estou me referindo à do doente em si e à participação dos familiares, porque nós vamos tratar disso num momento futuro, mas quando uma pessoa está num grupo familiar, esse grupo familiar todo está envolvido com a problemática dele e dos outros demais membros da família também. Então, nós somos uma rede que devemos nos proteger mutuamente. Então, como já foi dito, no momento em que o obsidiado fraqueja, a família tem que ser forte para conduzir o processo de tratamento. Bom, no item 11, nesse mesmo capítulo, tá? Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a retornar ao caminho reto, se deste se afastou. Quando a gente coloca aqui a força moral necessária para vencer as dificuldades, temos dois enfoques. O primeiro, as dificuldades agora que estão nos afastando do caminho reto. E o segundo, as dificuldades que enfrentamos para retornar ao caminho reto em função dos nossos erros do passado. Recomendam a todos os espíritos: renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Então, como nós já vimos, a prece ela deverá ser feita tendo em vista as nossas necessidades, mas também as dos demais. No caso da família do obsidiado, a prece que não se faça por ele é um recurso que se deixa de colocar na recuperação dele. Bom, então, fica claro, né, a importância do obsidiado se esforçar para alcançar essa elevação moral e da família para assisti-lo e ampará-lo nesse propósito. Na coletânea de preces espíritas, que é o capítulo 28, a gente, quando pega esse tópico, a gente fala assim, mas como assim? Coletânea de preces espíritas? O espiritismo tem isso? E Kardec, logo de cara, ele reduz esse espanto que nos causa essa primeira impressão, né? Porque, como sempre, os espíritos nos defendem que a prece seja um gesto, um ato espontâneo, né? Simples, que nos permita elevar o pensamento a Deus. E ainda tem a passagem de Marcos, né? De Mateus, né? Quando faz citação
as críticas de Jesus aos hipócritas, né, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, né, para serem vistos pelos homens. E aí Jesus nos recomenda, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, vai te recompensar. Enquanto os demais já tiveram essa recompensa pela admiração do povo. Então, como que um evangelho que trata essa questão da prece como algo privativo, que você deve buscar em comunhão com Deus, vai ter uma coletânea de preces, né? Então, Kardec, logo no preâmbulo do capítulo, explica isso, para tirar vamos dizer assim, esse mal-estar, essa interjeição. Hanna, Pois não? você coloca, se você tiver um tempinho, tem duas perguntas aqui sobre oração. Se você quiser que faça ela, você quer que pode te interromper um pouquinho para te fazer elas? Eu gostaria que segurasse um pouquinho para frente. Não, Tá? beleza, então tá ótimo. Tá jóia, beleza. Qual que você tiver a coisa, você me fala o que a gente faz. Tá bom. Então, os espíritos, eles não prescrevem nunca uma fórmula absoluta de prece. Jesus nos trouxe como uma contribuição ao objetivo da prece o Pai Nosso, que é uma reunião, que é uma oração que reúne toda a comunidade cristã, né? Da mesma forma, os espíritos nos trazem algumas ideias, algumas modalidades de prece, como essa que Jesus nos trouxe, com o objetivo, assim, de chamar a atenção da pessoa que está orando por certos princípios da doutrina espírita. Porque nós, muitas vezes, não estamos atentos à problemática espiritual que estamos compostos, que estamos envolvidos. Então, nessa coletânea de preces, Kardec vai trazendo algumas colocações que vão nos ajudar a entender a mecânica do problema que nós estamos tentando resolver. Então, essa diversidade de fórmulas que existem em várias orações, em várias religiões e tudo mais, para Jesus isso não tem o menor sentido, o menor significado. Se a prece foi feita de coração, se a prece foi feita com a fé necessária, não importa a forma como foi usada. E essa coletânea de preces espíritas também tem esse propósito. Nós vamos nos deter aqui em algumas considerações que ele traz para a gente nesse preâmbulo sobre a oração. Primeiro, o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. Isso aqui é muito importante, inclusive, no ponto de vista que nós estamos tratando da família. Família orando pelo seu parente, pelo seu componente obsediado, né? A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Repelida só o é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Pai. Ou seja, mesmo que a gente se considere incapaz de merecer o que nós estamos pedindo, é a nossa sinceridade e a nossa humildade que vai fazer com que a nossa prece seja conduzida pelos espíritos superiores a Deus e daí vir a solução que poderá ser trazida à nossa situação. Ainda sobre a prece. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa.
sem fraseologia inútil. Às vezes a pessoa faz uma complicação na prece, querendo falar difícil, querendo... né? Não precisa disso. Aliás, não deve ser assim. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Uma palavra, a prece que nós estamos fazendo, ela deve nos fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outra forma, ela não passa de ruído. Aí Kardec traz um comentário que a gente, só de, vamos dizer assim, de acompanhar, a gente tem essa mesma percepção que ele traz. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade as preces são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Ou seja, essas preces repetidas, essa prece que você está rezando, de repente olha assim, falando, o vestido daquela pessoa, olha não sei o quê. Essa prece ela não tem profundidade, ela não tem alcance. Os espíritos têm sempre dito, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem ao coração. Então, ele nos convida a colocar na nossa prece o nosso coração, o nosso sentimento. Aí sim estaremos levando essa prece à dimensão espiritual. Aí tem vários tipos, nesse capítulo de coletânea de prece, vários tipos de prece que nós não vamos citar. Vamos nos deter aqui na prece pelos obsediados. Então, vamos dar uma paradinha antes de iniciarmos aqui a prece pelos obsediados e ver as perguntas que nos chegaram para ver se a gente tem condições de dar uma resposta nesse tempo curto que nós temos para o estudo. Vamos lá, Rodrigo, por favor. Eu vou te passar as 3 perguntas, aí você responde até para não tomar muito tempo, né? Primeira, Hanna, e quando não conseguimos orar? Aí vem logo em seguida. Vale ler uma das mensagens em voz alta? E a outra, e quando é algum familiar que ora intercedendo pelo obsediado? Bom, a terceira eu acho que nós já, de certa forma, respondemos. Né? É colocado até como uma obrigação cristã e familiar que a gente interceda, principalmente se o familiar ainda não está desperto com a necessidade dele agir com seus próprios recursos para se defender do processo obsessivo. Se vale a pena ler, vou respondendo de trás para diante, se vale a pena ler uma mensagem? Sim, essa leitura das mensagens, ela, inclusive, é recomendada que seja feita regularmente. Se tivermos a disponibilidade, e todos temos, às vezes nós passamos por cima desse hábito, mas justamente por uma fraqueza nossa, de à noite e pela manhã, nós fazermos uma leitura edificante em um livro do tipo desse que é aberto no início dos trabalhos na Casa Espírita, uma mensagem curta de um trecho evangélico comentada, nós vamos nos preparar e vamos criar uma condição de conexão mental superior. E isso vai nos ajudar, inclusive, na conexão nossa íntima com Deus. E aí, nesse momento, chega a primeira pergunta, se não conseguirmos orar. Não conseguirmos orar, talvez é porque nós estamos ou muito enfraquecidos, ou estamos complicando a oração. Porque a oração, ela é um pensamento direcionado a Deus. Temos vários tipos de oração, vários tipos de prece. Nós temos as preces
onde nós fazemos pedidos, nós temos as preces onde nós agradecemos, nós temos as preces onde nós louvamos a Deus pelas oportunidades que nos traz. Enfim, temos vários tipos de prece. No caso específico, que nós estamos tratando da obsessão, se não conseguimos fazer essa conexão mental com os nossos próprios recursos, utilizemos da leitura. E durante a leitura, a nossa reflexão se processará. E vocês podem ter certeza que sempre o nosso anjo guardião estará nos amparando e nos trazendo uma lição que aparentemente foi aberta ao acaso, mas que será adequada ao nosso problema do momento. Essa oração vai nos trazer a reflexão que nós pedimos e, no final, basta a gente fazer um agradecimento a Deus, porque Ele já sabe das nossas necessidades e dos nossos problemas. Mas nós não devemos ficar esperando passivamente que as coisas aconteçam, porque é do nosso esforço que virá a nossa vitória. Então, não vamos crer que há um determinismo sobre todas as coisas. Não. Há situações com as quais nós temos de passar, mas se nós buscarmos os recursos, nós teremos o direcionamento espiritual para alcançar o objetivo. Então, se você está com dificuldade de fazer a prece, bate um papo com Deus, conversa com Ele. Se tranca num quarto, como Jesus recomendou, e fala: meu Deus, estou com esse problema, não estou conseguindo, me ajuda. Se isso vier do seu coração, não tem prece mais eficaz. Tá? A gente não deve complicar a questão da prece. Inclusive, gente, nos momentos de maior pânico, nos momentos de maior angústia, de maior ansiedade, é que saem as nossas melhores preces. Há uma mensagem que diz que nos hospitais se encontram preces muito mais poderosas do que nas igrejas. Porque ali no hospital, naquele momento de dor, de angústia, você se entrega à oração, você se entrega a Deus, você coloca seu problema, o problema do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho na mão de Deus, e você vai junto. Enquanto muitas vezes na igreja nós estamos cumprindo um ritual. Então, a função da prece é essa, é pedirmos a Deus que nos pegue no colo que nós estamos precisando. Podemos seguir, Rodrigo? Podemos ir. Vai tranquilo aí. Tá. Então, na prece pelos obsidiados, né, Kardec traz uma ligeira menção sobre a obsessão. Eu vou citar aqui porque nós estudamos a obsessão num outro momento, né? Então, para ajudar as pessoas que estão chegando agora no nosso estudo da obsessão, acompanhar essa mecânica. Né? Ele nos diz: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. E aí ele faz duas colocações muito importantes. A primeira: ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade, onde ele coloca o fluido magnético em favor da cura, né, cumpre-se elimine o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. E é aí que entra a necessidade da força moral para que se consiga trazer um fluido bom que bloqueie a ação desse fluido mau. Isso, ele coloca, é uma ação mecânica, né? Um fluido bom eliminando os efeitos de um fluido mau.
Mas não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ou seja, sobre o espírito que está trazendo esse fluido mal, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for essa autoridade moral, no entanto, maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para garantir essa libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar a seus maus desígnios. Fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem por meio de instruções ministradas em evocações particulares. E aí a gente quer deixar claro que essas evocações particulares são preces. Nós não vamos chamar em nossa residência uma manifestação do espírito inferior, porque não é esse o propósito, mesmo porque nós não teríamos os melhores recursos para atender nessa situação. Mas isso acontece nas casas espíritas, onde os espíritos são trazidos para serem esclarecidos, para a gente procurar levar a eles, né, o entendimento de que ele está se prejudicando mais ao fazer o mal, que essa vingança que ele busca em função de um problema do passado, ela é prejudicial mais a ele do que ao próprio pessoa que ele está obsediando, né? Então, procura-se trazer para ele uma reeducação moral. Daí, se você consegue isso, você tem uma dupla satisfação. Primeira, a de liberar um espírito encarnado dessa perseguição. E a outra, maior até, é de recolocar esse espírito imperfeito no caminho do seu crescimento espiritual. Bom, aí ele nos traz que essa tarefa ela se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. Então é muito importante a participação. O poder da prece depende desse engajamento. Aí Kardec torna a falar, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Bom, se nós não temos condições de fazer com que esse nosso companheiro entenda a necessidade dessa mudança de rumo, a gente deve buscar através dos espíritos protetores. É imperioso, é necessário, é importante que a gente rogue a Deus nas nossas orações que encaminhe um espírito que tenha a condição de esclarecer esse irmão, sabe? Ajudá-lo a entender que ele está perdendo ao invés de ganhar. Ele mais perde praticando o mal e tem tudo a ganhar se ele fizer o bem. Ele não é facilmente convencido disso, não. Ele estará mais facilmente entendendo essa necessidade se ele perceber em nós a mudança moral, como nós colocamos no estudo passado. Tem uma situação aqui que eu vou trazer para ilustrar. Ela foi publicada no jornal Mundo Espírita, de agosto de 98. Vocês podem encontrá-la na internet, que foi onde eu encontrei também. Fala do Dr. Carlos Embaçaí. Dr. Carlos Embaçaí, ele é um dos precursores da doutrina espírita no Brasil, no século... Precursor não, um dos eminentes trabalhadores espíritas, né, do século passado. Ele era da Bahia, né? E ele faz um estudo sobre a prece muito interessante, baseado numa experiência que se passou com ele, com o grupo que ele fazia parte no Centro Espírita. Então, ele diz, numa sessão teórica, ou seja, uma sessão de estudos, não era uma sessão de manifestação mediúnica, falávamos sobre pontos evangélicos, quando uma jovem presente toma o aspecto de louca furiosa e quer rasgar-se.
Depois investe contra os assistentes. Houve pânico, que aumentou ainda mais quando a vimos querer atirar-se de uma janela. Uns asseguravam, outros davam-lhe passes, outros traziam-lhe coisas para cheirar, cada um tentava no meio, todos inteiramente inúteis, todos lamentavelmente ineficazes. Fizemos que se retirassem os curiosos e nós, cercados de um grupo de médiuns, procuramos dar passes na possessa. Estes contribuíram para enfurecê-la ainda mais. Ela se lançava a nós, dizendo-nos impropérios, arranhava-nos, esbofeteava-nos. Já estávamos exaustos. Os amigos entreolhavam-se pasmados, desanimados. Era preciso chamar uma ambulância, mas seria o escândalo. Seria a confissão completa da falência de todos os nossos processos. As lágrimas vieram-nos aos olhos. Compreendemos, então, a extensão imensa de nossas fraquezas e apelamos para o Pai. E oramos. E orávamos e chorávamos. Quando ele fala orávamos, na verdade, era ele, né? Orando e chorando. Por que negar a nossa fragilidade? Éramos o responsável pela reunião. Chorávamos e orávamos. E quando um dos médiuns já ia descer as escadas em busca de socorro psiquiátrico, diz a jovem com voz mudada, com timbre masculino: "Ah, puderam mais do que eu desta vez." E se acalmou, acordou. E perguntou-nos sorridente, ingênua, ignorante de tudo o que se passara: "Que foi? O que houve?" Estava curada. Estava curada pela prece. Estava curada aí, naquele momento, né? Porque se não houver uma mudança na conexão mental entre esse espírito e essa jovem, essa ligação poderá se fazer novamente. Mas naquele momento, aquele espírito tão rebelde, aquele espírito tão renitente, tão difícil, ele se rendeu à pureza daquela prece, à humildade daquele homem responsável por aquele trabalho, que se viu sem recursos para lutar com ele. E entregou a Deus essa missão de auxiliar. E ele, diante daquela prece sincera que foi ouvida, ele se rendeu. Aí, esse caso, ele está muito em acordo e faz a gente lembrar, né, da passagem do Evangelho, onde havia um moço possesso, né, de um espírito perverso que andava nos cemitérios, nos túmulos e tudo mais. Túmulos, na época, na verdade, eram cavernas, né? Ele andava nas cavernas onde eram enterradas pessoas, né? E o pai dele suplicou a Jesus que o curasse. E já tinha sido tentado tudo, e nada se conseguia. Não tinha sucesso, nenhum propósito de auxiliar aquele rapaz. Então, na passagem de Marcos, Jesus chega até essa pessoa e conversa diretamente com o espírito. Dá a ele o comando para que ele saia do corpo do jovem. Esse jovem vivia entre correntes e vivia como louco, ele era uma pessoa assim, indomável, né? E aí, os espíritos dialogam com Jesus, dizendo ser uma legião, e pedem a oportunidade, então, de irem aos porcos. Aí, Divaldo faz uma análise muito interessante dessa passagem, porque quando a gente lê essa passagem, a impressão que a gente tem é que eles se incorporam nos porcos. E os porcos, então, caem no abismo e morrem. E Divaldo traz para a gente que não é bem assim, não há incorporação dos espíritos
no corpo dos porcos, mas sim que a descarga energética que aquela libertação trouxe foi tão forte e que foi descarregada sobre os porcos. E os porcos, então, caíram no precipício. E aí tem um ensinamento muito, assim, sutil, que Divaldo esclarece para a gente, que é referente à situação da população ao redor. Porque Jesus libertou o homem, mas aquela região que era uma região de criação de porcos, uma região onde o comércio de porcos movimentava a economia local, teve um grande prejuízo com com essa morte desses porcos, né? E Divaldo é muito gozado quando ele traz esse comentário, ele fala de Jesus, então, e os apóstolos, e o próprio jovem endemoniado, tentava levar para a população local, né, os benefícios que o tratamento que Jesus fez trouxe, né, trazendo a necessidade do entendimento espiritual. Mas o pessoal estava tão aborrecido com a morte dos porcos, com o dinheiro que perderam, que não queria nem mais saber de Jesus. Então, alguém falava de Jesus, ele, não, aqui não, fora com esse homem daqui, fora com esse... vai nos trazer mais prejuízo. E aí Divaldo faz essa analogia entre os interesses momentâneos, materiais, os interesses econômicos, sobrepujando a mensagem espiritual que estava por trás. As pessoas se desinteressaram se o demônio, como era chamado, né, foi expulso, libertando aquele indivíduo. As pessoas não estavam nem aí para isso. O problema delas era que eles tiveram prejuízo. E é uma troca que, não com essa clareza toda, muitas vezes a gente faz. Porque muitas vezes a gente faz com que os nossos porcos sejam mais importantes para a gente do que as nossas libertações. E é um erro que Divaldo nos chama muito a atenção. Bom, mas aí tem mais um ponto muito interessante nessa passagem, né? Os apóstolos, vendo que Jesus, com uma ordem, ele conseguiu fazer com que os porcos, com que o espírito abandonasse o homem, eles falam, Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus responde, esta casta de espírito só se consegue expelir à força da oração e do jejum. E aí traz, né, o Divaldo para a gente um outro equívoco que nós trazemos, inerente a nós, pela interpretação ao pé da letra das passagens evangélicas. A força da oração e de jejum, Divaldo traduz para a gente da seguinte forma: o jejum que ele se refere não é o jejum estomacal, é o jejum aos atos morais negativos. Ou seja, é a pessoa ter uma propriedade moral superior, ela ter uma condição moral superior, ter tirado de sua vida esse interesse pelos porcos, vamos dizer assim. E se os nossos apóstolos não conseguiram isso, foi porque ainda não tinham isso. E a oração, também, ele coloca que não é a repetição das palavras, não é o falatório da prece, da reza, e sim aquela atitude que a pessoa já adquiriu na sua forma de agir, com correção, buscando a igualdade, buscando o bem de todos. Então, não é uma oração de palavras, é uma oração de postura, é uma oração de maneira de ser e de viver. E não é um jejum, vou jejuar, vou ficar tantos tempos sem comer, sem beber, sem isso, sem aquilo. Não. É o jejum dos nossos atos
mundanos, dos nossos atos prejudiciais. Bom, esse amor que Jesus conseguiu por ter essa condição de prece, por ter essa condição de superioridade moral, ele se transforma num amor doce, ele se transforma num amor ameno, paciente, terapêutico. Terapia através do amor. Ele cura. Ele cura. E é por isso que as casas espíritas têm trazido, e nós na FECOV, enquanto estávamos com as reuniões presenciais, nós estávamos desenvolvendo um trabalho de evangelho-terapia. Ele nos liga ao entendimento desse amor ao próximo, esse amor a nós mesmos, sabe? Ele nos dá a ligação com esse amor ao Pai, o amor divino. Deus é amor. E o estudo do Evangelho, através do processo de evangelho-terapia, nos coloca em comunhão com o amor divino. É o que é a meta da evangelho-terapia. A evangelho-terapia, ela é oferecida na FECOV a todas as pessoas que passam pelo atendimento fraterno, indiferente da razão que fez a pessoa buscar o atendimento fraterno. Com a pandemia, as reuniões de evangelho-terapia tiveram uma interrupção. Mas, assim como nós estamos começando as reuniões públicas agora, né, através do Facebook, nós já estamos fazendo o atendimento fraterno por meio do WhatsApp. Uma conversa individual entre o atendente e a pessoa que tem necessidade. E vamos iniciar muito breve a evangelho-terapia através de uma reunião virtual restrita ao grupo do atendimento fraterno. Não será ampla como é a reunião pública, mas vai ser uma reunião restrita envolvendo as pessoas que buscaram o atendimento fraterno para, através do Evangelho, tentarmos criar essa condição de reação, né, à nossa materialidade, buscando a elevação através do aumento da nossa espiritualização. Bom, só para a gente encerrar, ainda temos um minutinho? Temos não, né, Rodrigo? Mas eu queria muito fazer uma leitura, só para encerrar. Não, tá tranquilo. Vai. Se tiver se estender um pouquinho além das 9, não tem problema não. A gente fecha a FECOV mais tarde. Você pega menos trânsito para voltar para casa, né? Mas, enfim, é só mais um minutinho mesmo. No livro Nos Bastidores da Obsessão, esse livro é muito bom para quem deseja trabalhar essa questão do entendimento dos processos obsessivos, o Manuel Filomeno Miranda ele traz uma lição que mostra a segurança que a prece fornece contra os ataques espirituais. Para a nossa reflexão. Nós não vamos ler a mensagem inteira, não, porque ela, na verdade, é quase um capítulo do livro. Mas a síntese dela, e através dela nós encerramos nosso estudo de hoje, mais ou menos o seguinte. Primeiro, perante obsessores, para que você atinja a plenitude da harmonia íntima, cultive a oração com carinho e o devotamento com que a mãe atende ao sagrado dever de amamentar o filho. Muito forte essa imagem de você tratar a sua oração perante um obsessor como uma mãe que alimenta o filho. Se você conseguir colocar dentro do seu coração esse compromisso de uma mãe amamentando o filho, através da oração a esse obsessor que está assim, te perturbando, está te trazendo empecilhos, essa sua oração terá o valor que necessita. Mais adiante, a prece é uma lâmpada acesa no coração, clareando os escaninhos da alma. Veja bem,
sintonia de prece com luz. Mais adiante vai falar também um pouco mais sobre isso. Encarcerado na indumentária carnal, ou seja, nós que estamos reencarnados, o espírito, nós espíritos, tem necessidade de comunhão com Deus através da prece, tanto quanto o corpo necessita de ar puro para prosseguir na jornada. Se você entender essa analogia da sua ligação, tá, com Deus, como sendo você colocar o ar puro no seu organismo, você vai ver que a prece é fundamental para que nós, encarnados, tenhamos condição de prosseguir vencendo as dificuldades e os tropeços que a vida nos traz. Muitos cristãos modernos, todavia, descurando do serviço da prece, justificam a negligência com aparente cansaço, desprezando o fato de que a oração, como se ela não se constituísse também em repouso, em refazimento, oferecendo um clima de paz e ensejo de renovação interior. Ou seja, mesmo que você esteja cansado fisicamente, insista, faça prece, porque você vai ter uma limpeza interna, uma paz que vai te permitir, inclusive, um melhor repouso. Faz-se imprescindível o exercício da prece mental e habitual. Prece mental e habitual para fortalecer as fulgurações psíquicas que visitam o cérebro. Aí tem a analogia com a passagem anterior. Onde há luz, as trevas não entram. Enquanto o homem se descuida da preservação do patrimônio divino em si mesmo, verdugos da paz acercam-se da residência carnal, ameaçando-lhe a felicidade. Ou seja, nós, através da prece, podemos ser os vigilantes da nossa estrutura física, da nossa estrutura espiritual, da estrutura do nosso lar, mantendo afastado aqueles espíritos pela luz da prece. As trevas não entram onde há luz. Entretanto, endividado para com eles, faz necessário ajudá-los com os recursos valiosos da virtude, palmilhando as sendas honradas, mesmo que espinhos espalhados pelo caminho nos sangrem os pés. Voltamos, então, ao espírito da lição de abertura do trabalho. Ninguém disse que vai ser fácil, mas é necessário persistirmos, apesar dos espinhos, aumentando o nosso patrimônio espiritual, o nosso patrimônio moral, que nos darão os recursos para, nessa ligação íntima que existe entre nós e os nossos obsessores, a gente auxiliá-los e nos auxiliarmos. Todos renascemos para libertar-nos do pretérito culposo em cujos empreendimentos fracassamos. E como a dívida se nutre do devedor, enquanto não nos liberamos do compromisso, ficamos detidos na retaguarda. É por esse motivo que o apóstolo Paulo nos adverte quanto à nuvem de testemunha que nos acompanha, revelando-nos a continuada companhia dos desafetos desencarnados. Então, nós temos essa atmosfera onde aqueles que nos perseguem estão presentes. A nossa atmosfera espiritual atual, ela vai ser a somatória, a resultante do compartilhamento, né, dos espíritos que a nossa vivência atual atrai, junto com aqueles vinculados aos nossos compromissos do passado. Ou seja, se nós continuarmos com as mesmas vinculações do passado, estaremos atraindo outros espíritos daquela mesma ordem que estarão somando aos nossos problemas. Mas se nós conseguirmos mudar a nossa sintonia, se nós conseguirmos mudar a nossa vibração para um patamar mais elevado, atrairemos espíritos elevados que vão
fazer com que a atmosfera final dos nossos testemunhas seja mais elevada. E tanto mais elevada que ela seja, mais ela possibilitará que os nossos companheiros nos acompanhem, que eles venham junto com esses espíritos que estão sendo atraídos pela nossa nova sintonia. Então, ele continua: exercite-se assim no ministério da oração, meditando quanto às inadiáveis necessidades de libertação e progresso. Ele coloca a oração na categoria de um ministério na nossa vida. Cultive a bondade, desdobrando os braços da indulgência, de modo a alcançar os que seguem desatentos e infelizes, espalhando desconforto e disseminando a loucura. Ou seja, relação nossa com esses companheiros ainda desequilibrados. Não adianta nós ficarmos palavreando, mas nós temos, sim, de chegar a eles com os recursos espirituais que nós estamos angariando, entregar a eles para que eles também se beneficiem disso. Renove as disposições íntimas e, quando aquinhoado com os ensejos de falar com esses seres de mente e desalinho, perturbados no mundo espiritual, una-se de amor e compreenda-os, ajudando quanto lhe seja possível com a humildade e a renúncia. Gente, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar: essa nossa vida é passageira. Essa nossa vida é uma estação de trabalho. Muitas vezes a gente se detém pensando na nossa condição nessa vida, quando, na verdade, essa vida é o degrau de trabalho que nos eleva a uma condição espiritual superior após a morte do corpo. Né? Então, vamos esquecer das dificuldades pequenas que nos atropelam agora, porque nós temos em mente algo muito maior. Algo muito maior. Veja bem, nós estamos numa transição para o mundo de regeneração. Estamos na transição, saindo do mundo de expiação e provas. O que significa isso? O mundo de regeneração é um mundo onde o bem predomina contra o mal. E só chegaremos lá quando todos esses perrengues do nosso passado forem resolvidos. Quando não houverem mais as rixas, as vinganças, as ações que levam a isso. A regeneração do planeta Terra e para nós próprios está nas nossas mãos, dependendo do que nós decidimos fazer da nossa vida. E aí ele coloca: e recorde que o mestre, antes de ser visitado pelos verdugos espirituais das zonas trevosas, recolhia-se à oração, recebendo-os com caridade fraternal, como Rei de todos os espíritos e Senhor do mundo. E aí ele coloca: você, eu, nós não ficaremos indenes à agressão deles. Jesus não foi, eles chegavam até Jesus tentando, todas as maneiras e recursos que eles tinham, trazerem empecilhos para Jesus. E vão trazer para nós também. Teremos condições de reagir, resguardando-nos através da prece e da conduta ilibada. Resguarde-se, portanto, e firmado no ideal sublime com que o Espiritismo honra os seus dias, alce-se ao amor, trabalhando infatigavelmente pelo bem de todos, com o coração no socorro e a mente em Jesus Cristo, comungando com as esferas mais altas, onde você só verá forças para vencer todas as agressões de que for vítima. Sentirá que, orando e ajudando, a paz continuará com você. Ou seja, é através do trabalho no bem, é através da sintonia elevada, através da prece, que nós teremos a força de passar por esse período de agressões que recebemos e chegar até essa sublimação do nosso espírito. Era isso que a gente queria trazer. Agradeço a atenção de todos. Rodrigo, com você a palavra.
Aliás, se tiver alguma pergunta a mais que você queira trazer, se nós tivermos tempo, poderemos estender um pouquinho. Não, até não teve mais pergunta, não, mas o pessoal deve ter entendido bem. A palestra foi bem clara, né? Foi bem. É uma linguagem fácil da gente estar compreendendo, entendendo, então não teve mais pergunta, não. O pessoal está só gostando aqui da tarefa, da palestra aqui e tudo. Foi muito bom. Graças a Deus. Então, a gente agradece ao nosso Hanna pela disponibilidade de hoje, de mais um estudo que trouxe, né? Teve aqui pessoal falando que a palestra foi edificante, né? Agradecendo também o tema e tudo mais, o aprendizado de hoje. Nós também agradecemos isso, né? Esse aprendizado que foi nos proporcionado hoje, né? E a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, né? Agradecendo a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco hoje, mais uma vez, nos abrilhantando, e sem vocês a nossa transmissão não teria como, né? Então, a gente agradece a todos vocês. Oi, pode falar. Comentáriozinho, né? Provavelmente daqui a 2 semanas, talvez a gente volte continuando trabalhando nessa questão da desobsessão, uma vez que a obsessão é considerada o mal do século, né? Então, a desobsessão é a cura do mal do século, e o tema que nós vamos estar trazendo vai ser a necessidade do perdão. Ah, maravilha. É um tema bem complexo também, que vai completar. É meio pouco. Nós estamos trazendo, de acordo com tudo que a doutrina espírita nos traz, né, todo esse ferramental que é para a nossa defesa espiritual e o nosso crescimento. Isso é importante. A gente vai interiorizando os conhecimentos para a gente estar melhorando cada dia mais também. Então, a gente vai pedir aos irmãos para que fechem os olhos, elevem o pensamento ao nosso Pai Maior, e agradecendo mais uma vez ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai de infinita bondade, a espiritualidade amiga que ombreia conosco nesse trabalho, a oportunidade que tivemos desse estudo de hoje, desse aprendizado, que com certeza foi muito esclarecedor para todos nós. Agradecemos, mestre, por todo o apoio que as tarefas que a Casa FECOB teve hoje, agradecendo o apoio também por todas as casas espíritas que estiveram em estudo, que tiveram esse apoio que tivemos. Pedimos, mestre, que continue fortalecendo o nosso Hanna cada vez mais, para que ele possa estar trabalhando na divulgação dos teus ensinamentos, do teu evangelho. E pedimos, mestre, também, que abençoe a nossa semana, a nossa Casa FECOV, e a todos os familiares e aquelas pessoas que não puderam estar conosco essa noite. Ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, então, boa noite a todos, agradecemos a participação, boa semana para todo mundo e até semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Ana, obrigado, uma boa semana, meu amigo. A nós todos. Com Deus.